E aqui no Benção da Manhã, nós estamos todos os dias, sempre preparando um programa muito especial para que você possa aprender, para que você possa se cuidar e cuidar do outro também. Ontem, dia 30, foi o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Você já ouviu dizer sobre essa doença? Hoje nós vamos conversar aqui com a doutora Alessandra, ela vai nos explicar a importância, gente, da conscientização e do diagnóstico precoce, que é importante. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo Obrigada bem, você? pelo convite. Que tudo bom. Certo. Doutora, explica para nós o que é a esclerose múltipla, que acomete tantas pessoas, principalmente no Brasil, é um número grande, né? Sim, já foi considerada como uma doença rara. Hoje a gente vê que o número de diagnósticos estão sendo melhor feitos, né? E com isso, com o aumento dos casos. A esclerose múltipla, ela é uma doença que ela vai alterar o nervo. Então, ela vai alterar a bainha ao redor do nervo, causa uma lesão local e com isso gera os sintomas. Doutora, quando você diz autoimune, explica para o pessoal o que é essa doença autoimune. Desculpa. Imagina. Doença autoimune é quando o nosso corpo reage contra ele mesmo. Então, a gente já tem o nosso corpo... É da nossa natureza já. Isso. O nosso corpo ele pode desenvolver alguma reação contra alguma parte específica dele. E daí, com isso, acaba gerando lesão. Nesse caso da esclerose múltipla, ele acaba atacando o nervo em si. Na verdade, é uma bainha que envolve o nervo e que protege ele, que faz essas transmissões nervosas. É como se um nervo não se desse bem com outro nervo. Mais ou menos isso. A gente também tem essa informação que acontece mais com mulheres e numa idade, assim, na maioria jovens. Por quê, doutora? Sim, a gente tem uma prevalência aí de em torno 3 mulheres para um homem e numa idade aí que varia de 18 a 55 anos. É a idade de prevalência. A gente sabe que por vários fatores, mas a mulher, de modo em geral, e jovem tem uma tendência maior às doenças autoimunes. Então, seja ela esclerose múltipla ou alguma outra doença autoimune que possa ocorrer. Não tem como evitar. Não. Então, a gente diz que tem um fator aí genético associado, ele não é hereditário. Tá. Então, não necessariamente passa de pai para filho, mas a gente vê um quadro genético. Então, eu tenho alguma alteração já no meu gene que possa ter uma prevalência e eu ter a doença. Mas aí a gente associa fatores ambientais, né? Tem alguns países que têm uma prevalência maior, como países nórdicos, e a gente tem também, às vezes, a exposição de um vírus ou algum quadro aí que possa fazer um estímulo e gerar a doença. Olha que interessante. Então, os fatores externos também contribuem. Podem contribuir Alimentação, também. qualidade de vida também? Isso. A gente hoje tem estudado um pouco mais e mostrando que tudo que é mais inflamatório acaba que possa contribuir. Mas a gente não sabe realmente o que vai gerar. Então, a gente sabe que tem gente que é igualzinho, mas acaba tendo a doença e tem gente que não tem. Doutora, e quais são os sintomas? Os primeiros, aqueles que as pessoas vão deixando de lado, né? Às vezes acham que é algum mal-estar só e não tratam definitivamente. A gente tem sintomas diversos. Então, o quadro de esclerose, ele pode iniciar só como um quadro de fadiga, cansaço. A gente diz que é aquela fadiga crônica, o paciente está sempre cansaço, dores difusas. Já tive paciente no consultório tratando como fibromialgia e depois a gente fecha o diagnóstico. Então, a gente já tem sintomas diversos. Tem muitos pacientes que chegam com um quadro de alteração visual, ou dormências, né, parestesias que a gente fala, os formigamentos sem explicação. E geralmente esse início de sintomas são sintomas que iniciam e melhoram sozinho, sem fazer nada. E de repente eles retornam e retomam esse quadro novamente. Sabendo o diagnóstico, hoje, graças a Deus, a gente tem acesso, né, à ciência, a medicina mais avançada consegue diagnosticar mais cedo. Como é o tratamento?
A gente tem alguns tipos de tratamento para os pacientes. A gente sabe que fazendo o tratamento, o paciente dificilmente vai ter a agudização, que são os surtos, né? E os tratamentos tanto pode ser via oral, quanto alguns tratamentos que a gente tem endovenoso ou subcutâneo. Uma grande parte dos tratamentos, a maior parte é financiado pelo SUS. Então a gente tem aí uma disponibilidade aí com medicações de alto custo que o SUS consegue fornecer. E esse surto, como ele acontece? Os surtos, a gente diz que são as agudizações. O que é isso? É quando o nervo está sendo lesado. É quando a gente está tendo a lesão aguda do nervo. Então, essas agudizações, esses surtos, é quando o paciente tem o sintoma mais agudo. Então, ele pode ter uma sequela, ele pode ter algum sintoma leve e, de repente, ele tem um sintoma mais intenso. Então, a gente daí tem que investigar para ver se ele está tendo surto. No momento do surto, a gente tem que fazer um tratamento de fase aguda, que geralmente é com uma imunossupressão do paciente. Doutora, e tem como o paciente ter uma vida normal? Porque as pessoas têm muito medo, né? O desconhecido gera um medo, um susto muito grande. Quando a pessoa, logo que ela tem a notícia que o diagnóstico dela é de esclerose múltipla, ela já pensa talvez numa paralisia, num atrofiamento, numa vida já com uma dependência muito grande das pessoas e de medicamentos. Como pode ser a vida dela? Então, a gente tem o preconceito muito grande, né? Muito. Então, ela é uma doença ainda estigmatizada. A maior parte dos pacientes consegue viver uma vida assim normal, né? Sem dificuldades, sem sequelas. Então, o que a gente tem que fazer é o proposto, é o tratamento. Então, o tratamento não é só medicamentoso, é um tratamento aí que vai multidisciplinar. Atividade física, cuidar da alimentação, daí assim como eu falei, alimentação não tão inflamatória, fazer as atividade física diária que diminui a chance também do quadro de recidivas e utilizar a medicação de forma correta. Fazendo isso, dificilmente vão ter surtos graves. Claro que vai variar, a esclerose múltipla aí, aprofundando um pouquinho, mas ela tem alguns tipos. Ela tem níveis, assim, Tem tipos? níveis, ela tem 4 Como é? subtipos. Ah. Então, a gente tem os subtipos, que é o mais comum, ainda bem, que é o que não tem tanto surto com manutenção do surto ou com tanta sequela, e que quando a gente utiliza medicamento, a gente consegue deixar o paciente sem tantas agudizações e com isso menor risco de sequela. Só que a gente tem algumas formas de esclerose que ela pode ter o surto e uma lesão muito grave no nervo, e com isso a gente não consegue recuperar e ter a sequela. Ainda bem que esse é mais raro, então não é tão comum de acontecer. Mas existe, existe. Ah, sim. E como não tem cura, a pessoa já recebe isso com uma falta de esperança muito grande, né? Sim. Um desânimo, dizer, nossa, eu tenho agora, não tem cura. Aceitar isso é muito difícil, mas é acreditar num tratamento, né? Com certeza, é o que a gente fala, assim, antes foi muito estigmatizado, a gente sabe de problemas de contratação para emprego, os pacientes mesmo com quadro aí de depressão, quando sabem do diagnóstico, mas hoje a gente sabe dizer que eles têm uma expectativa muito boa, tem aí chance de nunca ter sequelas, então de ter uma vida com capacidade normal. Maravilha, doutora. Alessandra, neurologista, explicando para a gente essa importância saber de quando você tem sintomas e procurar um médico, procurar um especialista, né? Não deixar para lá, dar atenção ao corpo, né, doutora? É isso mesmo. Então, assim, qualquer sintoma que não está entendendo o direito do corpo, está procurando, né? Assim, às vezes inicia com um clínico e depois vai no especialista, mas o importante é se cuidar e estar procurando auxílio. Muito bom. Que bom que você está aqui hoje nos ensinando mais, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo conversar. Espero mais vezes para a gente conversar sobre os assuntos de saúde e de como podemos viver melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Bom ótimo. dia. Bom dia.